alunos do segundo EJA, que é o professor Reginaldo, postando uma aula de literatura brasileira, já a matéria do segundo bimestre para os alunos do EJA. E hoje nosso assunto é sobre os períodos literários, sobre as escolas literárias. E a primeira escola literária que nós vamos, que será a matéria do segundo bimestre, é o Barroco. Então, nós vamos aqui deixar para vocês, realmente é o período literário do século XVII, por volta dos anos 1600, nessa aula de literatura brasileira. O que vocês têm que ter em mente é que a literatura, ela foi feita, a literatura, junto com as artes plásticas, com a pintura, a escultura, a música, as manifestações artísticas, tudo isso é arte. Então, a verdade que existe é que toda essa literatura, ela serve para marcar os sentimentos da época. Então, o objetivo de toda a manifestação artística e a literatura é realmente marcar ou tentar registrar o que se sentia, o sentimento da época, o sentimento que imperava naquela sociedade, tá? E o que acontece? Nós temos então que, para entender a literatura, um período literário, e o que ele quer representar, nós temos que entender o contexto histórico. Nós temos que entender o que estava acontecendo naquela época que estaria, assim, fazendo com que o homem da época pudesse se manifestar como ele se manifestava, pudesse se expressar como se expressava. E aí, porque a música dessa época tinha uma característica própria, porque que a pintura tinha uma característica própria. Inclusive, quando a gente fala em barroco, nós não temos como deixar de lembrar do nosso artista, né, brasileiro, o Aleijadinho. E cabe até uma outra aula sobre isso, né? E vocês deveriam pesquisar, poderiam estar pesquisando, né? E vendo a obra dele, que é conhecida no mundo todo, conhecida e reconhecida. E é uma obra de pinturas sacras, de artes sacras, religiosas. E só por aí dá para entender que esse barroco, ele tem um cunho religioso, ele tem um cunho até político, tá? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos que ter em mente, para nós construir essa ideia, o seguinte, vou apagar aqui, vamos lá. O que estava acontecendo na época desses anos 1600 que nós colocamos aqui? Então nós vamos ter que entender o seguinte. A Europa, ela estava passando por um momento de renascimento, de humanismo, aonde o homem, ele era o centro do universo. O homem como centro do universo, se desvinculando de questões religiosas. Não se esqueçam que na época ainda a Igreja Católica era a igreja que imperava no mundo todo, na sociedade. Ela tinha um destaque na pirâmide política bem alto, ela ficava lá no alto do topo da sociedade, ela tinha muita riqueza. E o que acontece? Era praticamente a religião oficial que existia naquele período. E o que acontece, que nós queremos deixar claro, é que a Europa ela passou por esse movimento de centralização do homem. O homem ele começa a ser o centro, dentro da sua mente, o centro do universo. O homem, o que importa são as suas realizações, a sua ciência. O homem começa a se entender como um ser principal do universo, se desvinculando das questões religiosas. E o que acontece é que existe também, para ajudar essa desvinculação do homem da igreja, aconteceu a Reforma Protestante também. Na Reforma Protestante, ajudou para arrebanhar uma classe em ascensão da sociedade, que era a burguesia. Então a burguesia, ela começa a ser uma adepta do protestantismo,
Por quê? Porque durante o catolicismo, nos conceitos do catolicismo, a busca do lucro, a busca, a ambição, ela seria um pecado. E já para os protestantes, esse lucro já não era mais pecado. Então, como a burguesia era a classe mercantil em ascensão, e vocês vão estudar a história que a burguesia ela foi atingir o topo também da pirâmide da sociedade, ela começa a assumir o poder, então a burguesia se desvincula também da igreja católica e ela começa a ser adepta dos conceitos protestantes, que realmente iam de encontro com os interesses dele, eles dava certo os interesses do protestantismo com os interesses da burguesia. E o que acontece é que no século XVII acontece a Contra-Reforma. Então o primeiro conceito que você tem que ter é o conceito de Contra-Reforma, que foi realmente aquele movimento liderado pela Igreja Católica, liderado aqui no Brasil, representados pelos jesuítas, tá? Que foi um movimento de caça às bruxas, né? Onde teve aquelas inquisições, onde jogavam na fogueira os que eram chamados de herege, e era uma perseguição nesse sentido. E essa característica, ela influenciou também na nossa arte, fazendo um retorno para a era medieval. Ó, um retorno para a era medieval. Só que esse retorno para a era medieval, ele ocasionou coisas que começaram a acontecer, conflitos que começaram a acontecer na mentalidade do homem daquela época, daquele período. A luz é pequena, pessoal, a gente tem que ir apagando, senão não dá para colocar tudo que tem que colocar, não. Bom, o que acontece é que começa a haver dúvidas. Tá? Começa a ser gerado na mente do homem dúvidas, conflitos. Esses conflitos, eles são caracterizados entre um conflito entre corpo e alma, céu e inferno, tá? Um conflito entre Deus e o diabo. Conflitos começam a existir na mente do homem daquela época. E tudo isso nós estamos falando para você entender que as manifestações literárias, elas foram afetadas por esse conflito. Ora, se a mentalidade das pessoas daquela época estava sendo construída para que aquele ser humano ele entendesse num determinado momento que ele era o centro do universo, que o que importava era ele, que ele poderia às vezes se desvincular de questões religiosas, que realmente ele poderia viver a vida dele, que ele poderia aproveitar ao máximo a existência dele. E de repente há uma contra-reforma, uma nova injeção de ideias, uma nova ideologia imperando, aonde tudo aquilo também estava errado, era pecado, que realmente o homem deveria voltar a ter uma atitude piedosa, que o ser humano deveria voltar a ter Deus como centro das atenções, como centro do universo, o teocentrismo e no lugar do humanismo. Então isso começa a gerar uma tensão, um conflito. Foi meio no meio desse caminho que existe o barroco, a cultura, a literatura barroca. De um lado, a igreja tentando fazer o homem retornar à era medieval, retornar aos princípios teocráticos. Do outro lado, o humanismo, a tecnologia, a ciência, fazendo com que o homem se liberte daquelas questões. E aí, como é que ficava o homem? O homem daquela época, ele começa a ficar o quê? Angustiado. Começa a gerar na mente das pessoas
que existia lá? Uma tensão, uma angústia, uma tensão, uma angústia, é uma angústia existencial. Esse conflito, tá, gera uma preocupação com a morte. Preocupação com a morte. Esse conflito, ele começa a ter uma preocupação com o fluir do tempo. E essas questões todas é que vão, entendeu? Vão ser o objeto do foco da literatura barroca. Eles vão ser o foco, vão representar na literatura, na poesia daquela época, essa tensão. Vocês vão ver a presença nessas características de uma angústia existencial, o homem angustiado. E aí, o que eu faço? Eu posso fazer... curtir a minha vida, eu posso curtir os prazeres da carne ao máximo, ou será que isso é pecado? E essa vida, por que ela é tão breve, por que é tão rápida? Essa angústia, essa preocupação, eu posso morrer e aí eu vou para o céu, eu vou para o inferno, e aí, será que se eu agradar a mim, eu estou agradando ao diabo? Então toda a literatura, a preocupação daquela época, ela começa a se refletir. Bom, então esse é o contexto histórico do Barroco. Essa relação que nós vamos ver em toda a literatura, em todas as obras que nós vamos ler, nós vamos estar encontrando essas características que são essa angústia existencial, essa preocupação com as questões religiosas, essa preocupação com o fator pecado, céu, morte, alma, corpo. Essas questões vocês vão ver representadas em alguns textos que nós vamos estar examinando nesse segundo bimestre. Quero que vocês também entendam que existiam algumas correntes. Por sinal, duas correntes que eu quero que vocês atinem para essas correntes. Uma é o cultismo, tá? E a outra é o conceptismo. Inclusive, pessoal, vocês precisam entender esses conceitos para que vocês possam fazer as atividades da semana. O que seriam essas duas correntes que vão se manifestar na literatura barroca? Em relação ao cultismo, você lembra de formalismo. Você vai lembrar de formalismo. Você vai lembrar de jogo de palavras. Tá? Você vai lembrar, entendeu? De texto, ó, um texto rebuscado. Uma linguagem difícil, um texto complexo. Uma linguagem complexa. Tá vendo? Então esse formalismo, um texto carregado, com certeza você, aluno, quando você for ler esses textos, e você vai ser colocado em contato com esse texto, você vai achar os textos difíceis de ler. Você vai falar, que coisa difícil, para que tanta palavra difícil? Mas vocês têm que entender que era a arte da época. E nós devemos proporcionar a você, aluno, a oportunidade de entrar em contato com essa cultura também. Tá? Nós devemos buscar novas culturas. Nós devemos assim estar abrindo a nossa mente para novos conhecimentos. E uma coisa que eu aprendi quando eu era da idade de vocês, aluno ainda, eu aprendi o seguinte: nós devemos ler coisas, ler tudo. Devemos procurar ler todas as coisas, aprender, gostar, ouvir todas as músicas,
todas as artes, porque isso vai fazer que, ainda que nós não entendamos ainda plenamente, mas é um conhecimento que está se acrescentando para nós. Está se acrescentando, e quanto mais você for uma pessoa culta, quanto mais você aprender sobre a cultura de povos passados, mais você vai entender você mesmo, mais você vai entender a sua história de vida, mais você vai entender a sua cultura, mais você vai ser uma pessoa que vai crescer culturalmente e crescer como pessoa. Quando você cresce culturalmente, você também cresce como pessoa. Mas vamos lá. Esse texto que vocês vão ver são textos difíceis de serem lidos. Eu creio que a maioria dos alunos não vai gostar dessa literatura, não vai gostar de muita coisa. Mas a partir do momento que nós fomos interpretando, que você foi entendendo por que eles estavam escrevendo aquilo, o momento que eles viviam, então você vai começar a ter gosto por aquilo que eles estavam escrevendo, a entender, e você vê que os conflitos que o homem tinha lá no século XVII, muitos ainda são conflitos que nós confrontamos com ele na nossa atualidade hoje. Conflitos existenciais. E a outra corrente que nós temos aqui é o conceptismo. Então, se aqui eu tenho um formalismo, se aqui eu tenho um jogo de palavras, eu queria que você entendesse que aqui, ó, no conceptismo, eu tenho um jogo de ideias. Eu vou brincar com as ideias. Eles brincavam com as ideias. Vocês têm que entender que a linguagem aqui, ela era figurada, conotativa. Você também vai entender que as ideias é que eram complexas. Entenderam? Então é importante você entender isso como as características dessas duas correntes. Então, na primeira corrente, o cultismo, na segunda, o conceptismo. No conceptismo, no cultismo você vai ligar com formalismo e jogo de palavras. Você vai entender um texto rebuscado, um texto complexo, uma linguagem difícil. Agora aqui, no conceptismo, você já vai ver um jogo de ideias, uma brincadeira com as ideias, uma linguagem figurada. Você vai ver aqui ideias complexas. Então é bom você ter esse quadro bem na mente. Depois esse material vai estar disponível para vocês. Ok? Então, vamos colocar aqui uma situação diferente para vocês. Para você entender um pouco mais. Olha, no cultismo, você estava pensando no seguinte, ó. Como estou dizendo. Como estou dizendo. No conceptismo é o que estou dizendo. Então, no cultismo, a preocupação do escritor era com como ele vai dizer. Como ele vai fazer, igual um escultor, planejando a sua escultura, igual quando o Aleijadinho ia fazer aquela obra dele, toda cheia de detalhes, como ele ia fazer. Já no conceptismo, o que eu estou dizendo? Essa era a preocupação deles. Tá? Bom, pessoal, então vocês já aprenderam até aqui o contexto histórico. Vocês viram que essa literatura barroca, ela tem um cunho, ela é carregada de cunho religioso, ela é carregada de conflitos, carregada de ideias de conflitos. E agora nós vamos ver aqui dois nomes da nossa literatura. Bom, nós vamos aqui destacar dois personagens da nossa literatura. O primeiro foi o nosso Gregório de Matos Guerra. Vou colocar o nome dele aqui para vocês. Ó. O primeiro escritor foi o Gregório de Matos Guerra. O Gregório de Matos Guerra,
Esse escritor, nós vamos ver a obra dele, como a obra dele ela está dividida, mas ele inclusive ele estudou direito em Coimbra. Ó. Ele estudou direito em Coimbra, tá? E nós vamos ver aqui outro personagem que é um padre. É o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, que ele era jesuíta. Tá? Esses dois nomes são os dois nomes principais que nós vamos ter no barroco aqui no Brasil. O Gregório de Matos Guerra, tá? E o padre Antônio Vieira. Queria também que você atentasse para a alcunha que eles tiveram. Ó, para você ver a diferença, só para você entender. O padre Antônio Vieira, ele foi alcunhado por Fernando Pessoa como o imperador da língua portuguesa. Tá? Não se mistura nesses alcunhas também. Agora esse daqui, ele foi chamado de Boca do Inferno. Agora vocês vão entender por quê. Olha só, o Gregório de Matos Guerra, ele foi intitulado devido a algumas características que vocês vão, da satírica dele, algumas críticas que ele fazia, com Boca do Inferno. E o padre Antônio Vieira, sabe quem intitulou ele aqui? Foi o Fernando Pessoa. Chamava ele de imperador da língua portuguesa, para você ver o tamanha relevância e importância dele. Bom, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre esses dois personagens aqui. Bom, o primeiro personagem que nós vamos ver aqui, então, vai ser a divisão da escrita do Gregório de Matos. Ó, Gregório de Matos. Bom, o Gregório de Matos, ele tem uma parte que é a parte lírico, ó, amorosa e até filosófica. Ele tem uma parte do escrito dele que é a parte religiosa. Tá? E ele tem uma parte satírica. Essa parte satírica é que intitulou ele de Boca do Inferno. Então eu separei aqui alguns textos para você entender como que era essa divisão. Presta atenção. Vamos pegar essa parte lírica de um pedacinho desse poema do Gregório de Matos. Eu vou ler para você. Diz assim, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Você vai receber esse texto também no seu material. E olha como é que ele fala, ele retrata também esse jogo de palavras dele, falando sobre em tristes
Em tristes sombras morre a formosura. Com contínuas tristezas morre a alegria. Ele fala, se o sol tem que se acabar, por que ele nasce? Né? Por que a luz tão formosa não dura e logo vem a escuridão? Por que a beleza se transfigura? E aí ele vem jogando as palavras, dizendo, na alegria sinta-se tristeza. Então, ele fala assim, o mundo começa pela ignorância, e a única firmeza que se tem é na inconstância. Então aqui essa parte, ela mostra um conflito também, inconstância, ignorância, a efemeridade da vida, que é tão breve, as coisas mais lindas acabam obscuras, acabam sem formosura, as coisas mais alegres acabam em tristeza. Até o sol, até a luz acaba na escuridão, nas trevas. Olha só, né? Então, ele vem jogar e colocar esse conflito existencial, retratando aquele homem em conflito, né? Até o que é mais bonito acaba-se. A beleza, ela termina logo. A existência, a beleza termina logo. Vamos ver a parte religiosa dele. Olha só como que ele coloca essa parte religiosa. Eu separei um outro pedacinho aqui, ó. Na parte religiosa, eles frisam falar sobre o pecado, tá? Você vai ver que aqui o Gregório de Matos, uma pessoa que vivia na noite, vivia nas conhaque, charutos, bordéis, né? E você vai ver que no outro dia ele chegava como se ele estivesse se ajoelhando e pedindo perdão para Deus, né? Presta atenção como é que ele coloca as palavras, né? Imagine depois de uma noitada de farra, né? Fumando, bebendo, tudo contrário àquilo que a igreja ela pregava, ela ensinava, e dali a pouquinho você vê esse poeta representando na sua obra como um pedido de perdão. Presta atenção como é que ele escreve aqui, ó. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa piedade me despido. Olha só, não é porque eu pequei que eu estou me despedindo, estou fora da sua piedade, estou despido da sua misericórdia. Olha o que ele diz assim, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. É como que ele diz, né? Quanto mais eu peco, mais se mostra o seu perdão na minha vida. Como que ele diz? Então eu vou pecar, né? Porque quanto mais eu pecar, mais misericordioso o Senhor é comigo. E olha o apelo dele aqui, ó. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e tal prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai e não queirais, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Olha só, né? Esse jogo, né, de palavras, como ele conduz, né, esse assunto nesse poema, né? Como que ele dizendo numa oração a Jesus, né? Falando, Jesus, mas não me deixe, eu sou uma ovelha perdida, não me deixe perdido não, né? Aí durante o dia ele tem uma vida mais piedosa, né? E à noite ele volta a pecar novamente para que aquela misericórdia de Deus se manifeste na vida dele, né? Então esse era o pensamento, né? Para você ver aquele conflito que existia entre o homem dividido entre ele é o centro do universo num momento e num outro momento Deus é o centro na vida dele, né? Você vê essa dualidade, né, de questões aí, né? De um lado aquele homem lá do século XVII dividido entre
tudo aquilo que a ciência, tudo aquilo que a tecnologia da época estava oferecendo, os prazeres que a sociedade proporcionava, entendeu? As noites, os bares, os bordéis, o charuto, e do outro lado, aquilo que a igreja estava falando para ele, né? Falou, volta a ter uma vida piedosa, para com essa luxúria. Então você vê retratar esse conflito existencial. Agora nós vamos ver um trechinho. Por que, que o Gregório de Matos ele foi chamado de boca do inferno, né? Olha só o que, que ele fala, e pense no período que estava sendo escrito isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Que falta na cidade, verdade, que mais por sua desonra, a honra, falta mais que lhe ponha vergonha, o demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Olha só, você chamando, naquela época, você dizendo que naquela cidade falta honra, falta vergonha. E nós temos textos aqui, nós vamos estar examinando, onde ele é bem mais picante, né? Onde ele é bem mais audaz, onde ele critica, e ele chega a criticar. Na verdade, ele briga com todo mundo, né? O Gregório de Matos, ele não tem papas na língua, tudo que for classe social, ele briga. Ele foi chamado porque ele criticava o escravo, ele criticava o comerciante, ele criticava o padre, criticava o governador, criticava a coroa portuguesa, os defeitos das pessoas. Em alguns momentos ele usava palavrão, pornografia. E é por isso que, na verdade, ele foi chamado de boca do inferno. Nós vamos nos colocar nós vamos estar entendendo um pouco mais da literatura dele, de tudo aquilo que ele escreveu. Nós vamos inclusive ver alguma parte gramatical, nós vamos usar alguns desses poemas dele para a gente poder estar vendo alguns aspectos das correntes literárias aqui desse período barroco. Vamos falar um pouquinho agora do Padre Antônio Vieira. Olha, o Padre Antônio Vieira, ele viveu, Padre Antônio Vieira. Eu queria que você também entendesse que quando você está lendo os escritos do Padre Antônio Vieira, você não precisa ficar vinculado a questões religiosas. Porque, na verdade, você vai entender que a primeira cultura que nós tivemos aqui, ela veio dos jesuítas. A primeira forma de cultura que o Brasil teve veio de lá, dos jesuítas. E a reforma protestante mesmo acontecendo, mas aqui no Brasil, a catequese era presente. Catequese, ela era presente. E como ele é um imperador da língua portuguesa, ler tudo aquilo que ele escreveu, que o Padre Antônio Vieira escreveu, é de uma riqueza muito grande cultural para nós, né? Ele foi caracterizado pela catequese, pela proteção ao índio, tá? O Padre Antônio Vieira, ele batia de frente com os fazendeiros. Quando você for, não se esqueça de entender que nós estamos falando da Bahia. A Bahia, a primeira capital, primeira grande cidade do Brasil, a primeira capital do Brasil, foi na Bahia. E quando nós estamos fazendeiros, nós estamos lembrando da época canavieira, cana-de-açúcar, escravos, os engenhos, tá? Nós temos que entender também que essa pessoa, o Padre Antônio Vieira, ele era português, mas ele viveu uma vida inteira aqui no Brasil, tá? Ele bateu de frente com os índios, igual nós temos alguns sociólogos hoje lutando aí, né, pelas questões indígenas, pelos quilombolas. Então nós tínhamos ali, no caso, o Padre Antônio Vieira, criando inimizade com a classe dominante. Ele bateu de frente com a classe dominante, né?
os fazendeiros, que eles eram aqueles que estavam no topo da sociedade, e ele batendo de frente com essas pessoas, né? O escrito dele nós temos de ter 3 divisões. Nós temos as profecias, nós temos as cartas, tá? E nós temos os sermões, tá? O que seriam as profecias? As profecias são textos visando o futuro, né? Profecia, né? Textos que visam o futuro. Nós temos cartas, e nas cartas ele descrevia a situação social da época. E os sermões que tinham um cunho pedagógico, uma lição de moral, tá? Pessoal, então eu espero que você tenha assimilado, né, os pontos principais do Barroco, entendido um pouco mais sobre esses 2 personagens, tá? Da literatura nossa, que é o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, entendido a divisão da obra deles. E para finalizar, eu vou ler um trecho aonde o Padre Antônio Vieira, ele, para você entender como ele também critica também nessa literatura dele, ele critica inclusive a classe dele, né? Então eu vou ler para finalizar esse texto aqui que fala sobre os pregadores. Ele diz assim, ó: o pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Olha só, né? Deus, ele não fez o céu em xadrez de estrelas. Ele não colocou tudo ali, né? Uma branca, uma preta. Como os pregadores fazem esse sermão deles planejado. Então ele critica, eu vou colocar a íntegra depois, né? Ele até diz mais aqui: se uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não devemos de ver num sermão 2 palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendemos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Olha só, o padre criticando os próprios pregadores, né, da época, que tinham sermões planejados, tudo esquematizado, e ele falou assim: nem Deus não fez o céu, as estrelas não estão, elas estão na ordem do céu, mas elas não estão enfileiradas, elas não são como um jogo de xadrez, né? Criticando a hipocrisia. Bom, pessoal, por hoje é isso nessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as nossas aulas que nós estamos elaborando é com muito carinho para vocês. O material vai seguir sendo postado também no grupo, com as atividades, e na próxima aula vamos estar trazendo as correções também dos exercícios. Lembrando a vocês que todas as atividades postadas, elas constam o meu WhatsApp, a minha rede social, deixando os alunos à vontade para tirar suas dúvidas, tá? Se empenhe, pessoal. Não deixe que essa pandemia ela venha atrapalhar o seu aprendizado, não, tá? As aulas, as teleaulas estão sendo feitas com muito carinho, às vezes algum improviso, mas estão sendo feitas com carinho, pensando em você, tá bom? Aproveite essas aulas, aproveite o material de apoio que está sendo postado e se empenhe nos seus estudos, aprofunde, né? Procure pesquisar mais, ler mais, que nem aqui eu coloquei para você pesquisar um pouco mais, vai ver a obra do Aleijadinho, estude um pouco mais, se aprofunde, tá? E qualquer dúvida vocês têm aí, ó, meu WhatsApp à disposição lá no grupo, e em todas as atividades tem meu WhatsApp à disposição, tá bom, pessoal? Então agradeço muito a atenção, deixa um like aí, tá? Curtindo essa videoaula, e até a próxima aula, tá? Muito obrigado.